Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Caro seminarista, caro Padre Bernardo, pároco dessa paróquia, que conduz tão bem essa porção do povo de Deus e preside essa belíssima festa em honra à nossa padroeira, Nossa Senhora de Lourdes. Queridos noiteiros de hoje, catequista, catequese, catequizando, os noiteiros homenageados, e a minha saudação especial a todo o povo de Deus aqui nesta praça, celebrando, rendendo graças a Deus, e de forma carinhosa a gente saúda os nossos internautas que nos acompanham, que rezam com a gente, que também rendem graças a Deus pelo dom da vida. Nesta 9ª noite desse decenário, nós temos como sugestão de tema: fome de Deus, sim, fome de pão, não. Frase de São João Paulo II. Fome de Deus, sim, fome de pão, não. É diferente. É diferente. Quando acharmos que estamos saciados da vontade de saber, de aprender da palavra de Deus, é porque nós achamos que nos bastamos. E quando a gente acha que se basta, aí que está a verdadeira fome. Não mais a fome de Deus. A fome do aprender. A fome de buscar o aprendizado. Fome de pão, não. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Caros irmãos e irmãs, um momento como esse, numa festa de um padroeiro, de uma padroeira, é um momento riquíssimo de espiritualidade profunda, onde a comunidade se fortalece em torno da palavra e em torno da Eucaristia. Nós vamos ficar sempre com vontade de beber mais desta fonte salvadora, que é a palavra de Deus e a Eucaristia. Hoje, nós temos este evangelho do capítulo 6 de João como fonte de inspiração para refletir esse tema. Fome de Deus, sede de Deus, vontade de Deus, encher-se de Deus, se preencher de Deus, para que nunca possamos sentir a fome de pão. Ao longo da história da humanidade, ao longo da história da salvação, as manifestações de Deus é justamente para mostrar a necessidade que temos de nos alimentar. E a grande promessa de Deus é sempre de fartura. A promessa de Deus é de fartura. Se a gente olha do início da criação, Deus criou um ambiente favorável, com tudo que poderia existir no mundo. Por último, fez o homem e a mulher, já num espaço de abundância, onde não faltava nada, onde se tinha comida, a bebida, o lúdico, onde se podia viver bem,
Daí veio o nome jardim, que é um espaço favorável à vida. Um espaço favorável à vida. Logo depois, conta a nossa história da salvação, que Deus faz uma grande promessa. A promessa da terra espaçosa que produz leite e mel, e no espaço onde Abraão e os seus descendentes teriam pão, água com fartura. Deus sempre teve a preocupação que seus filhos vivessem bem. Imagine aqui quem é pai, quem é mãe. Quem é pai, quem é mãe. Qual é a sua maior preocupação? É o que o seu filho, ao amanhecer, tenha o café da manhã, tenha o almoço ao meio-dia e tenha a janta. É uma preocupação humana, existencial. Quanto mais Deus quer que tenhamos o pão de cada dia. Por isso, a larga promessa de fartura para Abraão e para a sua descendência. Não é bom que o homem esteja sozinho. Diante de toda beleza, de toda maravilha criada, Deus faz o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E a imagem de Deus Ele criou. E Ele não quer que a sua imagem pareça com outras coisas, mas que resplandeça o seu rosto. Qual é o rosto de Deus? É o rosto da serenidade, é o rosto da paz, é o rosto da fraternidade, é o rosto da solidariedade. É esse o rosto, o semblante que Deus quer que nós tenhamos. O evangelho que nós acabamos de ouvir, João 6. Por que que João escreve o seu evangelho e é colocado como o último evangelho na lista dos evangelistas? Com um objetivo: para que as pessoas, lendo, creia, e crendo, tenha a vida, e a vida eterna. É isso. Ter o conhecimento, a sede, a vontade de conhecer. Conhecendo, acredite no Filho de Deus. E acreditando no Filho de Deus, tenha a vida eterna. Esse texto está dentro de um conjunto de sinais, de milagres. Que milagres são esses? No capítulo 2, o milagre da transformação da água em vinho. No capítulo 4, a revitalização do filho do oficial. No capítulo 5, o terceiro sinal, a cura do paralítico em Betsaida. No quarto sinal, que está no 6º capítulo, a multiplicação dos pães que meditamos no dia de hoje. Ainda no capítulo 6, Jesus que anda sobre as águas, 5º sinal. No 9º sinal, o 6º sinal, no 9º capítulo, Jesus cura um cego de nascença. E no capítulo 11, o 7º sinal, a ressurreição de Lázaro. Para que Jesus fez isso? Para mostrar que tem poder? Para se tornar um famoso? Para encontrar adeptos? Não. Para que as pessoas vendo, creiam. E crendo, tenham a vida eterna. E crendo, tenham a vida eterna. Esse evangelho acontece dentro de um contexto difícil para a vida de Jesus.
dentro de um contexto difícil. João, seu amigo, seu parente, seu primo, é degolado. Imagine a crise existencial, a dor, o sofrimento, a angústia daquele momento na vida de Jesus, que ele prefere, junto com os seus discípulos, ir para um lugar distante, um lugar deserto. O outro momento difícil, devido aos milagres, os sinais, todos se acorriam a ele, todos se achegavam. Então ele sai de uma região e vai para outra. Foi para o outro lado do lago da Galileia. Jesus, ele tem uma vida dinâmica. Jesus, ele não fica parado, estático. Aonde ele vai, acontece alguma coisa interessante. E eles não foram lá atrás de gente ou para que as pessoas fossem atrás. Mas sabendo da fama, as pessoas se antecedem. E quando eles chegam, já encontram a multidão. E essa multidão de quê? De quem é essa multidão? Pobres, pagãos, gentios, famintos, aleijados, pessoas portadoras de necessidades. Em síntese, pessoas que têm fome de pão. Pessoas que precisam, de certa forma, se sentir incluído de alguma forma. Se hoje, no universo que nós vivemos, numa sociedade que nós vivemos, ainda se existe tanta exclusão, imagine isso 2000 anos atrás. Quem importava qualquer necessidade especial não poderia nem estar no meio das pessoas. Então as pessoas viam em Jesus, talvez nem seja o Filho de Deus, mas viam nele uma oportunidade. Uma oportunidade. E Jesus faz uma grande provocação. Dentro desse contexto de angústia, degolação de João, uma multidão que ele cerca, o entardecer, ele faz uma provocação. O que vocês têm aí para comer? Quem fala primeiro? Um homem chamado Filipe, que de forma hostil responde: Ah, Senhor, nem 200 moedas de prata bastaria para matar a fome desse povo. Despeça-os. Que deserto. Às vezes, é mais fácil dispersá-los do que organizar e enfrentar a realidade da vida. Às vezes é melhor colocar uma desculpa, dizer eu não tenho, eu não posso, do que simplesmente dizer, vamos ver o que é que tem. A hostilidade, a indiferença, ela causa dor. Um dos maiores pecados dos cristãos é a indiferença. A indiferença. Quando acontece o episódio de Caim e Abel, que alguém pergunta, cadê o teu irmão? Quanta indiferença! Por acaso eu sou guarda do meu irmão? A hostilidade, a indiferença pode ser um dos maiores pecados do ser humano e também um pecado dos tempos presentes. Mas aparece um outro homem chamado André. O que significa André? O que significa André? Andros, homem,
gente, ente, dos homens, do andros, pode vir uma solução. Das próprias pessoas que estão ali, pode vir uma solução. Tem aqui um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixes. Cevada não era o pão comum de todos. Era o pão dos mais pobres, porque o pão mais comum era o pão de trigo. 2 peixes, mas o que é isso, Senhor, para tanta gente? André alivia um pouco mais. O que é isso para tanta gente? Nós ficamos extasiados com o milagre que Jesus faz. Multiplica 5 pães e 2 peixes e sacia a fome de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Em qualquer evento que se faz, sempre tem mais mulheres. Principalmente no sentido de socorro, no sentido de diligência, nesse sentido de buscar alguma coisa para sanar a fome, sanar a dor. Então, digamos aí, 15, 20 mil pessoas. Ficamos extasiados com essa ação de Jesus. Qual foi o primeiro milagre mesmo? O primeiro milagre acontece quando alguém coloca o que tem. Será se é só 5 pães mesmo? Ou 5 peixes? Porque na Bíblia, os números, eles são simbólicos. Eles são simbólicos. Ou seja, aquela pessoa deu o que tinha, colocou o que tinha à disposição. E na medida que alguém coloca à disposição o que tem, sacia a fome. Mata a fome. E sobra, e não vai faltar. E esse fato na Bíblia não é isolado. Quando a gente lembra no livro dos Reis, Elias que chega na casa da viúva e pede tudo que ela tem. Pede tudo que ela tem. E quando ela doa tudo que ela tem da sua jarra, o milagre acontece. O milagre acontece. Que deserto Jesus se encontra. Que deserto muitas pessoas se encontram nos tempos atuais. Nesses últimos dias, o grande terremoto na Turquia, na Síria, que abateu de uma vez só milhares de pessoas. Milhares de pessoas e outras milhares que ficaram desabrigadas, sem água, sem comida. De repente a gente olha milhares de pessoas que são abatidas pelas guerras. Se a gente olha milhares de pessoas que a cada ano no mundo morrem porque passam fome, por desnutrição, por falta de políticas públicas. Quando a gente olha no Brasil, etnias indígenas que morrem, que passam fome. Em outras versões desse mesmo evangelho, dos sinóticos, diz que pareciam ovelhas que não têm pastor. E ainda no mundo há muitas pessoas desgarradas, que passam fome, ou que nem ouviram se falar de Deus. Que existe fome de Deus e fome de comida.
É muito comum a gente acompanhar em redes sociais pessoas que celebram mesmo as grandes safras do Brasil, em contraste com o tanto de pessoas que ainda passam fome. É muito comum se ver pessoas que celebram as boas e grandes exportações de qualidades, enquanto internamente pessoas portam necessidades essenciais e básicas. Olhando Nossa Senhora de Lourdes, que veio em socorro dos doentes, dos portadores de necessidades, que olhe, continue olhando, continue intercedendo por todo o povo de Deus, por aqueles que às vezes até perderam a esperança, os desesperançados. Que essa festa nos preencha cada vez mais de Deus. Que essa festa nos ajude a fazer o grande retiro espiritual, nos preparando para sermos mais cristãos. Que Deus abençoe largamente todas as pessoas que partilham. Que Deus abençoe largamente todas as pessoas que são capazes de abraçar, de acolher, de ser solidário no mundo inteiro, com todas as pessoas que sofrem. Dá-lhe vós mesmo de comer, e o milagre vai acontecer. Que Deus